E o Senado aprovou nesta semana a criação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. O projeto de lei prevê a realização de ações para possibilitar acesso ao trabalho, renda, qualificação profissional e elevação da escolaridade dessas pessoas. A reportagem é de Daiane Ponte. A proposta da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, inclui medidas como a qualificação profissional, renda básica e incentivos à contratação dessas pessoas. A ideia é instituir mecanismos para garantir direitos, promovendo a inclusão produtiva por meio da economia solidária como forma de transformação social. Ele não se volta só para o trabalho em si, mas também na questão de gerar oportunidades, como criando um selo amigo da população em situação de rua para empresas que adotarem iniciativas de inclusão dessas pessoas. E, entre outras entregas, também estão entregas muito importantes na questão da educação e qualificação profissional, como a Bolsa Qualis Rua. Então, uma bolsa pensada para pessoas em situação de rua que estão em processos de qualificação profissional, então inscritas em algum curso, ou elas estão matriculadas na escola. Então, a bolsa seria para essas pessoas que estão nesse ambiente de ensino e que se somaria a outras rendas, como o Bolsa Família. Então, essa pessoa teria um incentivo financeiro para permanecer nesses locais de estudo e qualificação profissional. A implementação da medida não deve sobrepor os programas locais existentes destinados a atender a população em situação de rua. A adesão dos estados e municípios à política é de caráter voluntário. Essa flexibilidade legal pode representar um obstáculo à efetivação da medida em todo o país. No entanto, uma decisão liminar do STF estabeleceu que, independentemente da adesão formal, estados, Distrito Federal e municípios devem observar o decreto federal que instituiu a Política Nacional para essa população em 2009. Eu vejo com muito otimismo que vários municípios, várias gestões, tanto estaduais como municipais, elas têm um instrumento na mão que é um instrumento muito bom, né? Que vão poder utilizar esse instrumento para poder investir em políticas públicas na linha do trabalho, reforçando aí a questão da moradia, da alimentação e, principalmente, diminuindo a pressão da população em situação de rua nas calçadas, nas praças, né? Diminui a questão da segurança pública. Então, veja que vantagens não falta para o gestor que quiser aplicar essa lei, além dos incentivos federais, que também é possível a cada passo ir criando, né? Essa é a primeira vez que o Legislativo aprova uma política voltada à população em situação de rua, que aumentou significativamente após a pandemia. É histórico, né? Então, a gente perde um pouco, às vezes, a dimensão disso, mas essa lei da Política Nacional de Trabalho Digno para a População em Situação de Rua é a primeira lei aprovada na história do Congresso para essa população, né? Nós tínhamos dispositivos legais para lidar com a população em situação de rua, mas o principal instrumento normativo que a gente tinha era um decreto do presidente Lula, de 2009, ele que baseava todas as ações a nível, né, federal sobre diretrizes para a população em situação de rua. Então, ele era um decreto, e um decreto ele é facilmente derrubado, basta que outro presidente venha e estabeleça um decreto diferente. Eu acho que essa lei abriu uma porta no Legislativo Federal, né, para aprovação de outras leis que são também necessárias para dar elementos para os estados e municípios realizarem políticas efetivas, políticas que transformem a vida das pessoas que estão em situação de rua. São cidadãos que estão em situação de rua e que precisam, né, de leis que realmente obrigue o poder público a dar, vamos dizer assim, a atender às suas necessidades, suas demandas.